Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação, sobre como as crianças aprendem na alfabetização e entre outros pontos. Acho legal a gente primeiro colocar como lista, como pontos de partida, duas coisas que eu anotei aqui, que vamos simbolizar assim: a educação, alunos, professores, pais e responsáveis. A educação, nós vamos listar ela como uma nave espacial, ou seja, é onde toda a tripulação, onde todas as pessoas vão estar dentro para então partir em busca dessa exploração. Depois nós vamos pegar os alunos. Os alunos serão os astronautas, ou seja, são eles os responsáveis por explorar, por descobrir e por trazer então o aprendizado. Ou seja, eles são os principais protagonistas desta história. Depois nós vamos encontrar os professores, pais e responsáveis. Ali nós vamos colocar como uma central de controle, da onde saem as coordenadas para que os alunos possam então seguir adiante nessa exploração educacional então, que eles têm. Aí entra a parte da alfabetização de crianças. Nós temos dentro da alfabetização o professor alfabetizador. Esse professor alfabetizador, o que ele faz? Ele propõe didáticas, diversas atividades educacionais a esta criança que está sendo alfabetizada e a partir daí ele vai propondo ligação silábica, separação, como que fica, se ele juntar essas palavras, como que fica essa palavra? Qual palavra que vai sair se ele juntar essas letrinhas? Então, a partir daí ele dá essa coordenada ao aluno. O aluno, como ele é um astronauta, ele é um explorador, ele vai explorar então essa coordenada que o professor deu, que esse professor alfabetizador, esse professor orientador deu a ele. E a partir daí ele vai descobrindo novas propostas educacionais, novas e novas propostas de formação de palavras. A partir então dessa coordenada que esse professor deu. Ele descobre o mundo dentro desse meio da educação. Então a educação basicamente é uma nave onde esses alunos astronautas, esses alunos exploradores vão entrar e vão embarcar nessa aventura para descobrir novos meios, novas propostas, novos aprendizados. O professor, ele precisa orientar os seus alunos. Esse é o ponto de partida, o professor orientador, um professor mediador, o professor, ele orienta. Igualmente os pais e responsáveis orientam então essas crianças para que eles possam então descobrir novos mundos a partir daí, como se fosse numa brincadeira. A gente usa esse método, esse meio de educação, esse meio de brincadeira dentro da educação, que é quando uma criança vai brincar, quando uma criança entra nesse mundo da brincadeira, da imaginação, ela entra no mundo inteiramente dela, ela faz o próprio mundinho dela a partir deste modo, a partir desta orientação, deste ponto de partida, a criança ela entra então neste mundo que ela criou, que ela planejou e vai descobrindo a partir daí novos meios, novas propostas. E isso que é o interessante, isso que é o legal dentro destas propostas pedagógicas que os professores alfabetizadores fazem, que é fazer com que a criança descubra um novo mundo, um novo processo de aprendizado, diferente daquele massivo, daquela coisa pesada de que você tem que fazer assim, 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 uma coisa forçada, uma coisa mais lúdica, uma coisa mais à vontade para a criança poder então se sentir bem em aprender. Nós vivemos na era digital, onde tudo se resolve através do celular, de um tablet, de um computador, tudo à base da pesquisa. E isso ajuda e não ajuda no processo de alfabetização. Nós temos que lembrar que a gente aprende a falar primeiro, porque nós escutamos e a gente quer reproduzir o que a gente fala, o que a gente escuta as outras pessoas falando. Então, muitas vezes, algumas crianças elas
aprendem a falar primeiro do que a ler. Isso é normal por conta do processo de escuta. Ela escuta um pai, escuta um tio, um irmão, escuta uma pessoa de fora da família falando, um professor falando, e ela quer reproduzir aquilo. Por isso que quando a gente se trata de criança, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente fala, porque a criança, o princípio da criança é reproduzir aquilo que ela escuta. Se ela escutar um palavrão, obviamente ela vai querer reproduzir o palavrão porque ela não sabe que é errado. Ela ainda não sabe o que é certo e errado, porém ela quer reproduzir aquilo porque ela achou bonito ou porque você deu risada, ela achou que era algo engraçado e quer reproduzir para que você dê risada de novo. Então, aí quando se trata de criança, a gente precisa ter então esse cuidado na hora da fala, porque ela quer reproduzir. Isso é normal, ela quer reproduzir aquilo que ela escuta. Dentro de casa, fora de casa. A gente tem muitos desses casos com crianças de infantil ou de primeiro ano, primeiro e segundo ano, são menores ainda, estão entrando num processo de aprendizado novo. Escuta muitas vezes o que os pais falam dentro de casa e trazem para dentro da escola, reproduzindo aquilo, achando que é bonito. Aí vem o papel então do professor, não é repreender, mas sim orientar o aluno de que não é certo, chamar os pais e conversar. Ó, ele reproduziu isso que ele ouviu dentro de casa. Como que nós podemos? Então, esse é um trabalho conjunto de pais e professores para o aprendizado dos alunos. Ainda mais no processo de alfabetização, que é de extrema importância. Dentro desse contexto de professores como central de controles de coordenadas, pais responsáveis junto com os professores trabalhando em equipe, dentro desse contexto em que a educação ela seria uma nave espacial, onde os alunos que são astronautas e exploradores ali, eles vão embarcar nessa aventura para descobrir um mundo de aprendizado novo. Aí vem, depois da alfabetização, vem métodos matemáticos, algo relacionados à geografia, história, e assim vai por diante. Vão descobrindo novas e novas e novas janelas. Não vamos usar um termo mais bonitinho. Se a gente está falando de nave espacial, novos e novos planetas ou constelações de aprendizado para eles entrarem e explorarem cada vez mais. Nós não podemos desmotivar os alunos, e sim incentivá-los a querer sempre explorar mais e mais. Mesmo depois desse processo de alfabetização, mesmo quando eles entrarem no fundamental, no ciclo 2, fundamental 2, sexto ano, quando chegarem no ensino médio também. Independente do lugar onde ele estiver, é ele nunca parar de querer explorar. E quando ele tiver o filho ou filha dele, ele também vai fazer esse papel de central de controles de coordenadas, para que o filho seja um explorador. E assim vai sucessivamente, lógico, se adequando ao contexto, se adequando ao modo de aprendizado do aluno. Nós, enquanto professores, diretamente aos professores, a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos conhecer o nosso aluno, conhecer como o nosso aluno aprende, entender um pouquinho sobre o cérebro dele. Então a gente precisa conhecer este campo de aprendizado do nosso aluno, para a gente poder então ir se adequando a como ele aprende. Não é o aluno que se adequa a nós, é nós professores que se adequamos aos alunos, porque eles vêm de vivências diferentes da nossa. Nós temos alunos dentro da sala que vêm de vivências longínquas, vivências extraordinárias, vivências que nós nunca imaginamos que eles poderiam passar agora, certo? Então, a gente precisa então se adequar a essa vivência do aluno para não desmotivá-lo, não assustá-lo e fazer com que ele queira voltar, queira aprender, queira se incentivar ali, queira mostrar, eu quero, vamos, estamos juntos. Então a gente precisa ter essa noção de conhecer o nosso aluno, conhecer como o nosso aluno aprende. Esse é o principal ponto de partida antes de dar qualquer coordenada aos nossos alunos.